É preciso entender que o pecado complica a sua vida. E muito. Sim. O pecado não é uma forma de proibição que Deus criou para estragar os nossos prazeres. Não. O pecado é um conselho sábio de Deus para evitar complicações para nós mesmos, evitar dores de cabeça para a nossa própria vida. Veja, por exemplo, 3 formas que o pecado complica a vida de quem quer que seja. Não é? Você, vamos dizer aqui, a definição de pecado é quando você desobedece a palavra de Deus, quando você erra, né? No segundo o texto bíblico, na sua palavra original, a palavra pecado tem a ver com errar o alvo. Você tem um alvo bom, positivo, agradável, mas aí você erra o alvo, acerta outra coisa. Não é isso que você quer, você acaba alcançando o contrário do que queria. Então vamos, por exemplo, às 3 consequências ou as 3 formas que o pecado complica a vida do pecador. Primeira coisa que o pecado faz é tirar a paz do pecador, imediatamente. Tira a paz. O pecador, ele não tem paz. A Bíblia diz, o ímpio não tem paz. Então, aquele estado de espírito, de tranquilidade, de estar bem, de não temer nada, ele simplesmente desaparece. O pecado traz para o pecador o senso de medo, medo de ser descoberto, uma consciência pesada que fica acusando o tempo todo, você fez isso, você é um cafajeste, você é um mentiroso, você é um traidor, você é um enganador, você é isso, você é aquilo. Aquela acusação não para o tempo todo e a pessoa sabe. Do lado de fora talvez ninguém saiba, mas dentro dela ela não consegue esconder. E essa falta de paz vai se espalhando pelo corpo, pela mente, pelo emocional da pessoa. A pessoa fica nervosa, fica ansiosa, pode ficar doente, não é? A pessoa, o semblante muda. As pessoas, às vezes, do lado de fora não sabem o que está acontecendo do lado de dentro, mas percebem que a fisionomia da pessoa, a sua linguagem corporal, ela já mudou, já não é mais a mesma. Tanto é que, muitas vezes, o pecador que está escondendo alguma coisa, ouve muito a pergunta: alguma coisa errada? Aconteceu algo errado com você? Aconteceu alguma coisa? Você está triste? Você parece estar apreensivo? Você parece estar preocupado? E a pessoa fica falando, não foi nada. Não, tá tudo bem, é coisa da sua cabeça. Não tem nada a ver. Não, tá tudo certo. Aí ela finge um sorriso amarelo, né, para tentar tranquilizar o intranquilizável. Pois é, o pecado tira a paz. Segunda consequência do pecado, ele estraga relacionamentos. Normalmente o pecado, ele afeta relacionamentos, como eu já falei até no caso anterior. As outras pessoas começam a perceber que tem algo errado, mesmo quando o erro não foi contra elas. Mas elas começam a perceber que a pessoa não está bem. Isso já começa a afetar o relacionamento. Mas, muitas vezes, os pecados têm consequências diretas para relacionamentos. Porque quando você tem, seja um parente, né, seja filho, pai, irmão, marido, esposa, namorado, patrão, seja quem for, amigo, qualquer pessoa que erra com você ou de uma forma, nem foi com você, mas você viu que ela foi mau caráter, ela mentiu, ela enganou, ela falhou. Quando ela erra, então aquilo faz você diminuir aquela pessoa no seu conceito. Aquela pessoa fica diminuída. Você já logo fica pensando, posso acreditar nela? Será que ela vai mentir de novo? Será que é bom eu me associar com essa pessoa? E agora? O que eu faço? Às vezes você não pode fugir da pessoa, né? Às vezes mora dentro da casa, da mesma casa que você. Às vezes dorme na mesma cama que você. Então, como lidar com essa pessoa? Então, o pecado fica ali, né? Sabe aquela expressão, o elefante na sala? Sabe o elefante na sala? Pois é, imagine um elefante na sala. Imagine aí você na sua casa, um elefante dentro da sala, dentro do quarto. Não dá, né? Não dá. O pecado é esse elefante que fica entre as pessoas e elas não conseguem, sabe, avançar. Aí começam a ter problemas, discussões, brigas, egos feridos, mágoas.
silêncio, fica aquele silêncio, aquele evitar, né? Não quero ficar na mesma sala que a pessoa, não quero olhar nos olhos dela, não quero falar com ela, não quero ouvir a voz dela. Se ela estiver lá, eu não vou. Se eu for, veja que ela não vá. E fica essa situação. O pecado, ele estraga relacionamentos, ele complica os relacionamentos das pessoas. Muitos casamentos estão sendo destruídos por causa do pecado. Muitos casamentos estão complicados por causa do pecado. Famílias estão complicadas por causa do pecado. Ambientes de trabalho estão complicados por causa do pecado. Então, quando a pessoa elimina o pecado da vida dela, quer dizer, aquele erro, aquela desobediência, aquele fugir do que é certo, aquela injustiça, quando ela elimina o pecado da vida dela, ela começa a reparar os relacionamentos. Ela repara, ela cura, ela aproxima, ela renova as esperanças de que tudo pode mudar. Não é? Quando a pessoa abandona o pecado e começa a fazer o que é certo, então ela passa a reparar os relacionamentos. Perceba isso. Talvez você está tentando muito aí resolver seu problema de casamento, familiar, profissional, aí na empresa, quando na verdade você tem que resolver esse problema na raiz, que é deixar o pecado. Ah, mas e o outro? E o pecado do outro? Esqueça o outro. O que Jesus disse? Tira a trave do teu olho primeiro, para você poder enxergar bem, e tirar o cisco do olho do teu irmão. Não adianta a gente ficar apontando os pecados dos outros. A gente tem que olhar para os nossos e reparar os nossos. O máximo que a gente pode fazer com respeito aos pecados dos outros é ser um bom exemplo, é ser diferente, é mostrar para eles que dá para ser diferente, que não precisamos ser dessa forma errada, etc. Não é ficar apontando o dedo, é dando exemplo. Então, resolva os seus erros primeiro e você vai conseguir começar a reparar os relacionamentos. E a terceira consequência do pecado, como ele complica a vida, é que ele, no final de tudo, acaba levando à morte. Olha só o que diz o texto sagrado lá em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 14, ele diz assim: cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelos seus próprios desejos. Cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Quer dizer, os nossos desejos nos enganam. Porque o desejo faz você achar que aquilo vai ser maravilhoso para você. Não é? A pessoa, por exemplo, que está enfeitiçada por outra, ela está prestes a cometer o adultério, a trair. Então ela está enfeitiçada, ela não consegue parar de pensar naquela pessoa. Ai, eu estou apaixonado. Ela é casada, mas a pessoa não consegue parar de pensar na outra, no terceiro. Aí ela vai, o desejo dela diz, vai ser bom, vai ser maravilhoso, vocês se amam, vai ser tudo que não é com o seu marido, vai ser tudo que não é com a sua esposa. Aí ela cai no pecado. E o gosto final é de fel. Ela diz, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? O que eu fui fazer? Não é? Quer dizer, o pecado a enganou. Como diz aqui o texto sagrado. Cada um é tentado quando atraído e enganado pelo seu próprio desejo. Nossos desejos normalmente são contra nós. E continua o texto dizendo, depois, havendo a concupiscência ou o desejo concebido, quer dizer, você dá à luz, porque o errado não é você desejar, né? O errado não é você ter uma inclinação e tal. Todos nós temos inclinações, pensamentos errados, coisas que a gente não deveria pensar. O problema é você entreter esses pensamentos e dar vazão a esses pensamentos. Então, quando diz, havendo o desejo sido concebido, dá à luz o pecado. Quer dizer, quando a pessoa concebe o desejo, aí ela pecou. Quando o desejo vem para fora, quando o desejo é agido, aí o pecado nasceu. E o pecado sendo consumado, diz o texto, gera a morte. A morte quer dizer, não é a morte, a pessoa não cai dura, morta no mesmo momento. Mas a morte aqui no sentido de separação. Algo morre dentro dela, algo morre no relacionamento, algo morre na sua consciência, algo morre dentro de si. A paz morre,
O pecado vai matando como uma doença contagiosa, não é? Vai matando a sua vítima. Por isso o conselho final no versículo 16 diz: não erreis, meus amados irmãos. Sabe, como eu dizia, o pecado complica a vida, porque é como num videogame, toda a ideia do videogame é que você vai avançando, ao passo que você vai avançando de fases no videogame, vai ficando mais complicado, não é isso? Os obstáculos vão ficando mais difíceis de ser vencidos. E o risco de você morrer, entre aspas, no videogame é maior. Então, quanto mais você avança, mais difícil e mais perto da morte você fica. Assim é com o pecado. Quanto mais pecado, mais você complica e mais perto da morte você fica. Então, qual o conselho de Deus? Não erreis. Você já errou? Reconheça seu erro, arrependa-se, abandone-o, fuja dele. Se você fugir do pecado, se você evitar o pecado e pedir a ajuda de Deus, porque sozinho não dá, não é? Você tem que pedir a Deus o dom do arrependimento, o novo nascimento, o domínio próprio, o Espírito Santo que nos dá forças para nos dominar. Quando você se fortalece aproximando-se de Deus, do Espírito de Deus, ele te dá forças para você vencer o pecado, ficar longe dele e andar na retidão. E aí sim, a vida não complica mais. Não quer dizer que ela não vai ter problemas, mas ela vai ser muito mais fácil, muito mais simples do que ela tem sido para você agora. Não se esqueça, o pecado complica, andar na retidão simplifica a vida. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.